de amor eu sei. É quase inacreditável o que Jesus Cristo um dia fez, deixando sua glória, o seu trono e me dando outra vez uma chance de voltar ao recomeço e com ele eu ser feliz. Foi mais que paixão, um gesto de amor incomparável, verdadeiro coração. Até porque eu não valia nada e ele deu a salvação. Eu sei que poucas são as minhas lágrimas pra ti em gratidão. Agora me diz quem sou eu pra merecer que um homem se entregue simplesmente por amor. A cruz que era minha e eu devia carregar, ele levou, deixando ser traído, ser cuspido, visto como um malfeitor. Agora me diz quem sou eu pra um homem ser levado, ser cravado, ser pregado em uma cruz. Sua graça eu ganhei sem merecer, o meu Jesus. Sua graça e luz, sua graça e luz. Foi mais que paixão, um gesto de amor incomparável, verdadeiro coração. Até porque eu não valia nada e ele deu a salvação. Eu sei que poucas são as minhas lágrimas pra ti em gratidão. Agora me diz quem sou eu pra merecer que um homem se entregue simplesmente por amor. A cruz que era minha e eu devia carregar, ele levou, deixando ser traído, ser cuspido, visto como um malfeitor. Agora me diz quem sou eu pra um homem ser levado, ser cravado, ser pregado em uma cruz. Sua graça eu ganhei sem merecer, o meu Jesus. Sua graça e luz, sua graça e luz. E agora me diz quem sou eu pra merecer que um homem se entregue simplesmente por amor. A cruz que era minha e eu devia carregar, ele levou, deixando ser traído, ser cuspido, visto como um malfeitor. E agora me diz quem sou eu pra um homem ser levado, ser cravado, ser pregado em uma cruz. Sua graça eu ganhei sem merecer, o meu Jesus. Sua graça e luz, sua graça e luz. Isto que é amor, isto que é amor, isto que é amor. Está entrando no ar mais uma transmissão ao vivo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cacoal. Que a paz do Senhor esteja contigo.
Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Toda gratidão a Deus por nos conceder mais uma semana e aqui estarmos neste domingo, sendo este o último domingo do mês de dezembro, de igual modo, o último domingo do ano de 2020. Eu já quero aqui agradecer ao nosso pastor presidente Roberto Varjão, toda a diretoria da igreja, e em nome do pastor, em nome de cada um dos membros da diretoria da igreja, em nome da coordenação pedagógica, dos nossos coordenadores de departamentos, quero externar toda a gratidão a Deus pela garra, pelo compromisso que vocês demonstraram durante este ano, um ano totalmente atípico, onde nós tivemos aí esta pandemia, e isso influenciou diretamente os nossos trabalhos. No que diz respeito ao andamento dos cultos e, logicamente, a escola bíblica dominical. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero que todos vocês tenham um ótimo 2021. Problemas, adversidades, enquanto estivermos aqui na terra, sempre teremos. Mas com a graça de Deus, venceremos. Que 2021 seja um ano onde eu e você possamos estar cada vez mais na presença do Senhor. Na presença dEle, que a presença dEle seja manifesta em nossas vidas. Com muita saúde, trabalho e compromisso na obra dEle. Tenham todos um excelente 2021. Este é meu desejo, em nome da coordenação pedagógica, em nome de todos os professores, nosso pastor, logicamente, nosso pastor presidente. Esta é a nossa alegria de poder contar com cada um de vocês no ano vindouro. Que Deus em Cristo Jesus possam vos abençoar. Na sequência, nós teremos a ministração da aula de número 13. Nós vamos estudar a obra missionária. Claro, a última lição é o encerramento aqui do quarto trimestre e também, por conseguinte, o encerramento do ano de 2020. No próximo domingo, permitindo Deus, daremos aqui início à primeira lição do nosso primeiro trimestre de 2021. E tudo acontece conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Não são as adversidades, não são essas vicissitudes, os problemas da vida que vão nos separar do amor de Cristo. Paulo já disse sobre isso. Então, nós precisamos e devemos nos aproximar cada mais de Deus, que sejamos mais próximos, mais íntimos do Senhor. Ele conta comigo, Ele conta contigo, Ele conta conosco nesta árdua, todavia, de uma recompensa incalculável. Eu tenho certeza que o Senhor tem reservado para todos nós, que é a nossa entrada, a nossa morada nos céus, no reino de Deus. Oremos neste instante. Amado Deus e querido Pai, sou grato a Ti, meu Deus, por até aqui o Senhor ter me ajudado, o Senhor ter nos ajudado. Embora tivemos um ano com muitas adversidades, muitas situações adversas, atípicas, um ano totalmente diferente, mas o Senhor em tudo tem nos dado graça. Queremos que o Senhor continue conosco, Papai amado. Nós estamos já vislumbrando um novo ano, e assim como o Senhor cuidou de nós até aqui, o nosso pedido, o nosso desejo é que o Senhor continue com cada um de nós, despertando neste aluno o desejo de estudar a Tua palavra, capacitando este professor, esta professora, neste tão abençoado ministério, que é o do ensino da Tua palavra. Sê com cada um de nós, com cada componente, meu Deus, da nossa coordenação pedagógica, cada componente
dos nossos coordenadores que compõem a coordenação dos departamentos, cada aluno, cada colaborador que estão envolvidos, não somente envolvidos, mas comprometidos com a tua obra. Ser com cada um de nós é o nosso pedido hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Dia 27 de dezembro de 2020, estamos em uma maravilhosa escola bíblica dominical e a última lição desse trimestre, com o tema A Obra Missionária. O texto áureo nos diz o seguinte: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versículo de número 15. Verdade prática. A obra missionária deve ser uma ação prioritária na igreja local. Todos devem procurar envolver nesta obra. A leitura bíblica em classe nos diz o seguinte, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos de número 1 ao 4. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Uma lição muito importante, muito oportuna para os nossos dias atuais. A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte, que a atividade da obra missionária, ela tem a sua origem no próprio Deus, após a queda do homem. Nós temos aqui, a nossa lição tem 3 tópicos, né? O primeiro tópico é uma igreja missionária, o segundo, a vocação e a ação missionária, e o terceiro ponto da nossa lição é a intercessão e a contribuição. Então vejamos, segundo o nosso comentarista e segundo a palavra de Deus, a atividade missionária da igreja ela teve a sua origem em Deus. Podemos dizer que Deus foi o primeiro missionário, segundo o que está aqui na nossa lição, Gênesis no capítulo 3, versículo 8, Deus teve esse encontro com o homem, foi ele que teve essa iniciativa de ir ao seu encontro. Gênesis capítulo 3, versículo 15, fala da semente da mulher, o livro de Gênesis ele diz sobre a queda do homem. Então, nesse exato momento, Deus entra com a sua provisão e podemos dizer, né, Deus, o primeiro missionário, Jesus, o segundo missionário, o Espírito Santo, o terceiro missionário, e a igreja do Senhor também é não só uma igreja missionária, mas uma agência missionária, podemos dizer assim, né? E os crentes, os seus agentes. Segundo o livro de Gênesis, segundo o que a nossa introdução da nossa lição está apresentando, nós podemos observar que a própria nação de Israel, ela teve o seu papel missionário. É interessante que eu quero me deter aqui conforme a lição não está falando de missionário, não está falando de missão transcultural, só mesmo da obra missionária. Então vamos deter aqui na obra missionária. Israel desenvolveu o seu papel na obra missionária. De que forma? A missão de Israel foi uma missão interessante. E podemos observar que a missão da igreja,
ela é uma continuidade da missão de Israel, com uma diferença. A missão de Israel é chamada pelos estudiosos da Bíblia, pelos teólogos e por qualquer um crente, aluno da EBD, vai lembrar do que eu vou dizer. Israel tinha uma missão de fora para dentro, chamada missão centrípeta. Israel não precisava de sair para evangelizar. As nações tinham que vir a Israel. E esta missão, ela é chamada missão centrípeta, ou seja, que dirige para o centro, que procura chegar para o centro. E é interessante que, segundo a palavra do Senhor, não quero me deter nesse texto agora, mas Israel não cumpriu a sua missão. Ele não cumpriu. A maior nação missionária, a própria nação de Israel, teve o seu papel no Antigo Testamento. Mas, resumidamente aqui, quero dizer, Israel não cumpriu na totalidade a sua missão. A igreja do Senhor, ela é a continuidade da missão de Israel. E agora a igreja tem uma missão interessante. Enquanto que a missão de Israel, no Antigo Testamento, era centrípeta, de fora para dentro, a missão da igreja é centrífuga, de dentro para fora. É só você lembrar de uma máquina de lavar, ela tem essa função. Quando liga a máquina, ela puxa a água, ela puxa o amaciante, o sabão, e ela começa a centripetar. Ela começa a girar em torno dela mesma. Ali ela está centripetando. Interessante que quando a roupa está centripetando, ela vem para o centro da máquina. Quando ela entra no processo de centrifugar, ela sai do centro e vai para as laterais da máquina. Pensou bem aí? É isso mesmo. Missão de Israel, de fora para dentro. As nações tinham que vir a Israel. A rainha de Sabá foi ver a sabedoria de Salomão, a mãe de Ana, ou melhor, a mãe de Samuel, ia uma vez por ano, o superintendente da rainha de Candace tinha que ir a Jerusalém, então assim, tinha um negócio de ir. Então essa missão ela foi invertida. Qual que é a missão da igreja hoje? É centrípeta ou centrífuga? As duas coisas. Mas nós vamos ver aqui alguma coisa. Israel fracassou na sua missão. Esse ministério, esta missão foi transferida para a igreja, e nunca a igreja teve tanta oportunidade, tantos meios de liberdade para pregar o evangelho do que hoje. Quanto à vocação missionária da igreja, a sua vocação é a expressão máxima da presciência e da vontade de Deus. Então a igreja recebeu uma vocação missionária ou missional de cumprir essa missão dentro da vontade de Deus. A igreja local precisa fazer uma releitura do seu compromisso missionário, segundo Atos dos Apóstolos, sem perder o foco da sua vocação. Qual é a missão da igreja então? Ordenada por Jesus para ser compartilhada com todos os seus membros. Qual é essa missão? A nossa lição diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, enviaria os seus discípulos. A atividade missionária da igreja de Jesus teve início, como já vimos, após o derramamento do Espírito Santo, após o Pentecoste em Jerusalém, para posteriormente avançar para todo o mundo. E esse evangelho chegou até onde nós estamos, até onde você está. No primeiro ponto da nossa lição, o comentarista coloca o seguinte: uma igreja missionária, e ele usa aqui a igreja de Antioquia, que é um modelo maravilhoso, um modelo fantástico de igreja missionária. A Antioquia teve um contexto histórico interessante.
A cidade de Antioquia foi de onde partiram os primeiros missionários cristãos, né? Na Síria, às margens de Orontem. Isso aqui é um contexto histórico importante para a gente entender alguma coisa para frente. Os romanos a fez capital da província, né? No período de Crisóstomo, diz que por volta de 300 anos depois de Cristo, passou a ser capital da Síria e se tornou a província romana. Antioquia estava 500 quilômetros de Jerusalém, e essa cidade era uma cidade que eles tinham alguns privilégios, gozava de um privilégio, vamos dizer assim, de estratégia que favorecia para as missões, pois se localizava na divisa entre os dois mundos culturais na época, o grego e o semita, ou seja, nisso foi uma bênção, né? Uma cidade que ela era estratégica e facilitava ali por causa do tráfico de muitas pessoas que passavam por ali. E nós vemos aqui na nossa lição que a igreja de Antioquia, ela é um claro exemplo de envolvimento com a obra missionária. Era uma igreja que não nasceu de uma atividade missionária planejada. Olha só que interessante. Mas da dispersão dos discípulos em razão da perseguição que se levantou após a morte de Estevão. O que estava acontecendo em Jerusalém? Em Jerusalém estava acontecendo culto, né? Tudo ia bem com a igreja de Jerusalém. Os crentes estavam animados, o louvor a Deus, contente, as mensagens ungidas dos apóstolos, os milagres de Deus, tudo estava acontecendo muito bem na igreja de Jerusalém. Tudo estava calmo, né? Mas nós podemos cometer dois erros quando nós lemos Atos dos Apóstolos. O primeiro erro é quando o leitor ele quer sobrenaturalizar os apóstolos. É como se eles fossem pessoas assim que nunca tivessem cometido nenhuma falha como ser humano, né? Não em questões doutrinárias, como ser humano. Eles eram ser humano como qualquer um de nós. Outro erro nós cometemos ao analisar Atos dos Apóstolos é quando nós queremos que as mesmas práticas da igreja primitiva aconteçam nos nossos dias de hoje. É interessante observar, os nossos mestres, principalmente da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, dizem isto. Nós devemos praticar as mesmas práticas da igreja primitiva, não a prática, mas na função. Qual que era a função? A função era evangelizar, integrar e discipular. Agora, não é regra, uma pessoa que converte passa 3, 4 dias sem ver, sem comer. Não é regra também uma pessoa mentir e ela morrer ali também na mesma hora. Então, quanto à função, a igreja deve acompanhar, mas quanto a algumas práticas daqueles dias, nem acontece nos nossos dias. Então, veja bem, a igreja e a sua perseguição. A perseguição nos dias da igreja de Jerusalém, ela foi um instrumento inflamável, ou seja, a perseguição ela foi como combustível para que o evangelho fosse espalhado por todo o mundo daquela época, ao ponto de, num período aproximadamente de 60 anos, todo mundo daquela época foi evangelizado. Então vejamos bem, alguns momentos marcantes na história da igreja, na igreja de Antioquia. Primeiro a sua inauguração, depois a sua perseguição. Interessante que a igreja passou a ter uma visão para outros povos. Tudo estava certo em Jerusalém? Estava. Porém, o que estava acontecendo em Jerusalém estava gravitando muito em torno deles mesmos. Havia comunhão, havia palavra, havia o ensino dos apóstolos. E certo pregador até disse que nesse momento Deus envia o maior missionário de todas as épocas, a perseguição. E o texto é bem claro, eles saíram por todas as partes anunciando a Cristo, e onde passava um crente fugindo da perseguição, ali ele falava a palavra, ali convertiam pessoas. E muitas igrejas foram confirmadas dessa forma. Qual que é a lição que nós devemos tirar para os nossos dias de hoje?
Nós não devemos esperar que a perseguição venha para que nós possamos sair para falar. Hoje, a igreja dos dias atuais tem um privilégio muito grande de fazer missões, apoiar a obra missionária, apoiar a evangelização, apoiar a integração e também no discipulado, que esse é o ministério de Deus para a sua igreja. Então, os momentos marcantes na vida da igreja no primeiro século foi que ela foi inaugurada, né? O resultado forte de perseguição que veio contra a igreja de Jerusalém, decorrente do martírio de Estevão. Houve o surgimento da poderosa igreja de Antioquia. Instrumento de inflamável, ou seja, de combustível, para que os crentes crescessem espiritualmente e fossem fazer missões. A igreja passou a ter visão para outros povos, e um fato interessante é que, como resultado dessa perseguição, um grupo de crentes se reuniu em Antioquia, onde era uma rota comercial, e ali se tornou uma igreja, onde passavam muitas pessoas, passavam ali as nações, e os crentes ali começaram a reunir, começaram a pregar a palavra de Deus, e eles receberam de Deus um entendimento, uma visão mais abrangente. O que aconteceu? O evangelho não somente foi pregado aos judeus, mas também foi pregado para os gentios. A igreja de Antioquia teve uma visão de conquistar não somente os judeus, mas os outros povos e o mundo todo para Cristo. É interessante, né? Deus sempre tem os seus meios para que a sua palavra se cumpra, ou com perseguição, ou sem perseguição, a igreja do Senhor sempre romperá em fé. Então nós temos a igreja perseguida, a igreja passando a ter uma visão para outros povos, e agora vamos ver aqui, em Atos 11, segundo o nosso comentarista, Atos 11, 19 e 21, veja bem, a igreja em Antioquia foi discipulada por Barnabé e Paulo. Olha que interessante. Quando a igreja tem visão missionária, logo começa a crescer. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Muitas pessoas crendo, se convertendo. A igreja já estava formando um número grande de crente. Essa notícia espalhou-se por Jerusalém. E a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para pastorear, discipular os crentes de Antioquia. Olha que coisa interessante. Qual que é a lição que podemos tirar daqui? Primeiro, a igreja, Jerusalém é perseguida. Os crentes saem dispersos por todo o mundo anunciando a Cristo. Por bondade e misericórdia de Deus, alguns crentes piedosos vão para Antioquia. Lá começa um núcleo, uns irmãos começam a cultuar ao Senhor. O local era estratégico. Pessoas começam a converter. A igreja de Antioquia passa a ter uma visão de evangelização não só entre os judeus, mas para os gentios também, porque ali trafegava muitas pessoas, não só judeus, mas gentios também. A notícia chega até Jerusalém. De Jerusalém sai este obreiro Barnabé para pastorear aquela igreja, segundo o versículo de número 22, Atos 11, 19, 21 e 22, segundo o primeiro ponto da nossa lição. Então, olha que coisa interessante para nossas vidas. Qual que é a característica de um obreiro, de um dirigente, ou de um pastor, ou de um trabalho que está começando, dessa pessoa que está à frente desse trabalho, porque essa missão é da igreja toda. Então nós vamos colher algumas qualidades aqui de Barnabé. Por exemplo, Barnabé era um homem com muitas qualidades, as quais serve de modelo aos pastores, pregadores, mestres, e serve de exemplo para todos os crentes da atualidade. Em primeiro lugar, ele era um homem que exortava o povo a permanecer no Senhor. Olha que qualidade maravilhosa do irmão Barnabé.
Era um homem que podia perceber e discernir a graça de Deus. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então, estas eram as características. Sabemos pouco de Barnabé. E o pouco que sabemos é o suficiente para a gente entender que ministério frutífero tinha Barnabé. O outro lado interessante na vida de Barnabé, que podemos ver em Atos, é que ele soube reconhecer que não podia fazer tudo sozinho. Foi buscar Saulo para ajudar a pastorear a igreja. Os dois iniciaram um trabalho de edificação, um trabalho de discipulado naquela igreja. Os ensinamentos de Barnabé, os ensinamentos de Saulo, de Paulo, era tão profundo, era tão interessante, que os membros da igreja foram chamados pela primeira vez cristãos, ou seguidores de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A igreja entra numa outra fase, expansão. Uma coisa é a igreja crescer, outra coisa é a igreja expandir. A igreja cresce e expande. Qual é a diferença de igreja que não cresce de igreja que expande? Se ela ficar só na missão centrípeta, e o que é missão centrípeta? As orações, os ensaios, as festas, as comemorações, tudo aquilo que a igreja pratica dentro do seu contexto eclesiológico, é missão centrípeta. E é interessante, é necessário, as reuniões de família, casais, os simpósios, as escolas bíblicas, escola bíblica dominical, campanha de oração, tudo isso é missão centrípeta. As pessoas vêm para o templo para praticar essas atividades. Mas a igreja tem que olhar para o outro lado, que é a sua missão centrífuga. Sair de dentro das quatro paredes, sair da sua zona de conforto e ir. A missão é: vão e façam discípulos. Vejamos aqui a igreja e a sua expansão. Já tinha um ministério organizado, o Espírito Santo tinha fácil acesso, o texto diz, ouvindo o Espírito Santo. Antioquia era uma igreja que dava ouvido à voz do Espírito Santo. E uma outra qualidade interessante dos crentes que eram discipulados na igreja de Antioquia, eles deram o melhor para a missão. Eles comprometeram com os missionários. Eles oraram pelos missionários, impondo-lhe as mãos e os despediram. Eles também, a igreja de Antioquia, ela recebia relatório dos missionários. Barnabé e Saulo foram para o campo missionário, mas como estavam comprometidos com aquela igreja, após um período de trabalhar, voltaram para apresentar o relatório do seu trabalho. Atos 14, 26 e 27. Quando a igreja recebe o relatório, vê que vale a pena enviar o melhor para missões e começa a dar mais de si para a obra. Então nós vejamos aqui que eles foram motivados a fazer mais missões. Considerando que naquela época a igreja não dispunha dos meios de divulgação como nos tempos de hoje. Mas mesmo assim, não havia internet, não havia energia elétrica, não havia trem, metrô, não havia avião, não havia nada disso. Mas considerando que naquela época eles não dispunham de nada disso, a divulgação do Evangelho foi espantoso, pois aproximadamente 60 anos, praticamente todo mundo conhecido naqueles dias foi evangelizado. Veja bem. Então, de acordo com Atos dos Apóstolos, o que fez a igreja de Antioquia crescer e expandir? Prioridade com a Escritura, comunhão uns com os outros, oração, louvor e crescimento. Acima de tudo, a igreja primitiva vive em plena comunhão. E apesar das perseguições, eles ainda evangelizavam. Então a igreja de hoje, ela precisa estar atenta para não mudar as suas prioridades.
Estas observações importantes, elas são muito importantes. Pastor Anísio do Nascimento, ele diz o seguinte: a grande comissão é, sem sombra de dúvida, a suprema tarefa da igreja. As palavras de Jesus Cristo relatadas nos evangelhos em Atos dos Apóstolos apontam para o alvo principal, o objetivo a ser conquistado por sua igreja na terra. Agora, olha que detalhe interessante. Templos, escolas, asilos, creches, orfanatos, hospitais, associações, grave bem isso, devem ser objetos de investimento como acessório. Acessórios, mas nunca como tarefa principal, pois a evangelização dos povos deve ocupar a prioridade no planejamento financeiro. A igreja pode desenvolver atividades na terra, mas se não fizer evangelismo, evangelização, integração e o discipulado bíblico cristão, ela não cumpriu a sua missão e nada fez por Jesus Cristo. Evangelização, evangelismo, integração e discipulado são urgentes, importante na igreja local, é uma tarefa inadiável, intransferível, inegociável e não pode ser terceirizada. Tudo aquilo que Jesus mandou fazer, façamos. E olha que ele não mandou fazer muita coisa. Ele mandou fazer pouca coisa até. Mas essa pouca coisa que ele mandou fazer, resume-se em toda a obra missionária. O que Jesus mandou fazer? Vão e façam discípulos. Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor Edson Queiroz, um missiólogo que teve uma visão importante a respeito da obra missionária, ele diz o seguinte: quando os crentes estão envolvidos na obra missionária, eles passam a conhecer melhor a vontade de Deus, a maior identificação com a obra missionária, os membros da igreja recebem informação sobre a vida missionária, sobre a necessidade do mundo, sobre problemas e dificuldades que o missionário enfrenta, tanto em sua preparação como em seu trabalho no campo. E ele diz mais: isto gera na igreja grande afinidade com a obra missionária. Um outro benefício importante, quando há essa interatividade, quando há esse consenso, quando a obra missionária passa a ser o estilo de vida da igreja, um terceiro benefício é o maior envolvimento com os missionários. No momento em que o pessoal de nossa igreja descobre as implicações do trabalho de missões, a relação com os missionários passa a ser mais eficaz. Eu acredito que antes do dia 25, 27, mas eu acredito que mesmo depois de uma escola bíblica dominical como essa, antes de encerrar o ano, você pode... Quantos missionários tem na sua igreja? Quais são os estados que a sua igreja está fazendo um trabalho missionário? Você já teve a oportunidade de ligar para um missionário, dizer que está orando por ele, dizer que está contribuindo para a obra missionária? Pense nisso. É muito comum
a obra missionária ficar muito restrita à Secretaria de Missões e ao envio dos donativos para os missionários. E, de repente, os crentes acham que somente a participação dele na contribuição, na oração, é tudo. Não. Eu acredito que deve haver uma maior interatividade entre o irmão e os missionários. No segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: a vocação e a ação missionária. A igreja de Antioquia ouviu a voz do Senhor. A obra missionária, ela deve ser feita de forma clara. A responsabilidade do missionário é pregar o evangelho. Enquanto a salvação é as prerrogativas divinas. Antioquia, que não foi uma igreja que foi criada com planejamento, como vimos no ponto anterior, mas os crentes foram dirigidos pelo Espírito Santo e aquele local se tornou um local estratégico, agora se tornou uma base missionária. A obra missionária deve ser realizada simultaneamente no nível local e mundial. Antes aqui de ir para o ponto 3, deixa eu desmistificar um negócio aqui para os irmãos. É missão ou missões? As duas coisas. Os missiólogos tentam definir, colocar uma diferença de missões e missão. A missão compreende tudo aquilo que a igreja faz no seu contexto local. Missões no plural já dá uma ideia de uma ultrapassagem de uma barreira transcultural. Então, vejamos bem, vamos simplificar. Missões pode ser compreendido por tudo aquilo que a igreja faz lá no campo missionário, ou seja, lá ela ultrapassou uma barreira cultural, ela está fazendo missões. Não temos muito tempo para discutir isso aqui, mas a gente sempre vê missionários falando que está fazendo missões. Na realidade, o missionário está fazendo missão. Qual que é a missão da igreja? Adoração, aperfeiçoamento dos santos e a evangelização. Nesse caso, não vamos aprofundar, a igreja que o envia está fazendo missões, porque ela está ultrapassando uma barreira transcultural. O que o missionário vai fazer lá do outro lado do país? Missão. Os elementos da evangelização e de missões são os mesmos. É a palavra de Deus, é a pregação. E vejamos bem, para finalizar, a igreja possui a mesma vocação de quem adotou. Não tem como a igreja criar uma desculpa, criar um meio para não praticar missões, para sair fora da obra missionária. Por quê? Porque quando Deus envia Jesus, Jesus veio à terra já com essa vocação missionária. E a igreja recebeu de Deus essa vocação. E ele dotou essa igreja de poder. Deu a ela as suas credenciais, o Espírito Santo. Por isso a igreja recebeu de Cristo o suficiente para desempenhar o seu papel. Dotou-a de poder, deu a ordem imperativa e um método definido. Então, a tríplice missão da igreja, o aperfeiçoamento dos santos, a adoração, o aperfeiçoamento dos santos e a evangelização. Pensando assim de uma forma, traduzindo, nós temos as três formas, e agora vamos classificar essas formas. Quais são as três formas? A adoração, aperfeiçoamento dos santos e a evangelização. Qual é a classificação? Qual é a magnitude missionária da igreja? Vejamos. A igreja tem uma missão profética, a igreja tem uma missão consoladora, a igreja tem uma missão educadora, a igreja tem uma missão integradora, tem uma missão auxiliadora, a igreja tem uma missão conciliadora, conservadora e dinâmica. Mas você acabou de dizer que é três, perfeitamente. Adoração,
aperfeiçoamento dos santos e a evangelização. Mas quando nós vamos classificar, é o que envolve toda a igreja. Por exemplo, a missão profética da igreja, a proclamação da palavra. Todos devem pregar a palavra. Ah, mas eu não tenho dom. Pregar não é dom, é uma imposição, é uma obrigação do cristão falar de Jesus. A igreja tem uma missão consoladora, a visitação. Jovens têm que ser visitados, crianças devem ser visitados. Nós temos novos convertidos solteiros, casados, amaziados. Nós temos reconciliados, casados, solteiros, amaziados. Temos pessoas que vêm com carta de mudança ou de transferência para a nossa igreja. Temos pessoas não crentes que vêm ao templo pela primeira vez. O ministério da visitação começou no Éden e deve acontecer até nos nossos dias de hoje. Claro que estamos aí em meio a essa pandemia e isso deve ser feito dentro da orientação do Estado, do município e dentro do que a igreja planejou para que isso possa ser feito. A igreja tem uma missão educadora, que é o discipulado. A igreja tem uma missão integradora, que é o batismo em águas. A igreja tem uma missão auxiliadora, que é o aconselhamento cristão. A igreja tem a missão conservadora, que é preservando a doutrina. E a igreja tem uma missão dinâmica, que é o avivamento espiritual. No terceiro e último tópico, desde os seus primórdios, o trabalho de pregação necessitou de oração. O último tópico da nossa lição fala de oração e contribuição. Somos conclamados, convocados a orar para os nossos missionários, orar pela igreja do Senhor. É uma missão que eu tenho, uma missão que você tem de todos os momentos na sua oração, você lembrar dos missionários, lembrar das pessoas que estão, os países onde o Evangelho ainda não tem livre acesso. E concluímos aqui dizendo o seguinte, o comentarista diz assim: antes de sua partida, por diversas vezes Jesus ressaltou a importância da urgência da pregação do Evangelho, de um trabalho missionário simultâneo e abrangente em todo o mundo. Todos os crentes devem estar envolvidos com o trabalho missionário desenvolvido pela igreja local, se dispondo a ir, orar ou contribuir. A obra missionária deve ser realizada aqui e além. Concluímos dizendo o seguinte: após essa escola bíblica dominical, você deve estar preparado para reconhecer que a obra missionária é um sério compromisso bíblico do povo de Deus e a sua obra. Você, eu, devemos resolver fazer parte da obra missionária, tendo como prioridade absoluta, numa mobilização absoluta da igreja. Fechamos aqui. Deixamos aqui o nosso carinho, o nosso abraço a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, os cultos missionários, as campanhas, a contribuição, essa é a obra do Senhor que Ele deixou para nós. No primeiro tópico, vimos que a igreja de Antioquia foi instalada num ponto estratégico, eles tiveram visão para o mundo todo, ela recebeu uma vocação, tinha um sentimento missionário, e também havia, naquela igreja de Antioquia, algo que me chama muita atenção. Eles compreenderam a importância da oração. E eu digo que a igreja de Antioquia foi uma igreja maravilhosa e pode servir de exemplo para nós, porque é uma igreja que havia mestres, doutores, havia gente lá, como se diz entre nós, gente da alta, mas estavam orando, estavam consagrando e jejuando, e o Espírito Santo tinha livre acesso a ele. Então, olha que interessante. Que Deus abençoe a nossa maravilhosa escola bíblica dominical, pastor Roberto Varjão, toda a direção, a superintendência, os orientadores pedagógicos, e assim que tenhamos um domingo abençoado por Deus e que vidas venham aceitar a Cristo como o nosso suficiente Salvador. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.